Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 30 de dezembro, festa da Sagrada Família. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar na festa da Sagrada Família o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 52. Jesus desceu com seus pais para Nazaré e lhes era obediente. Não temos muitas notícias sobre a infância de Jesus, mas os poucos relatos do início do Evangelho de Mateus e Lucas nos permitem entender bastante coisa. Jesus era autenticamente humano. Seus pais eram humanos. Não havia anjos para explicar as coisas. A família de Nazaré era autenticamente humana. Jesus vivia com seus pais aquela obediência eterna que vivia com o Pai do céu antes da encarnação. Jesus aprendeu a rezar no colo de Maria, como qualquer homem, e aprendeu a virilidade e a paternidade no colo de José. O amor humano da Sagrada Família é um reflexo e participa do amor divino da Santíssima Trindade. Assim são todas as nossas famílias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começara a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é a maravilhosa festa da Sagrada Família, que mostra a todas as famílias humanas o verdadeiro modelo, o originário modelo do que é uma família. Com São João Paulo II, hoje podemos gritar: Família, torna-te o que és. Uma das maiores tragédias que mata a nossa fé é o esquecimento da encarnação. Já nos primeiros tempos da Igreja, existiam cristãos que ignoravam, ou melhor, queriam ignorar, a humanidade de Jesus. Gostavam de dizer que Jesus era um semideus, tipo um imã, que se situava entre Deus e os homens, era um ser divino que não podia se sujar de humanidade. Essa mentalidade ainda não acabou. Quantas pessoas pintam Jesus no papel e na alma, como um ser evanescente, um místico fantasma, com um sorriso frouxo, tudo bem longe da realidade de um robusto marceneiro, que trabalhou duro por 20 anos, junto ao seu pai José.
O Concílio Vaticano II fala claro para todos nós. Pela sua encarnação, ele, o Filho de Deus, uniu-se de certo modo a cada homem. Trabalhou com mãos humanas, pensou com a inteligência humana, agiu com a vontade humana, amou com o coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo exceto no pecado. O trecho que hoje meditamos nos convida a ver o Filho de Deus feito homem, o amor infinito em carne e osso, em toda a sua humanidade, em seus laços familiares. Sim, porque para Jesus, assumir a humanidade não significou somente assumir as células humanas de um corpo, mas também tudo o que define a humanidade de uma pessoa, ou seja, seus laços, seus vínculos e relacionamentos. O que define um filho humano é claramente seus laços com os pais, senão não usaríamos a palavra filho, se não tivesse um pai e uma mãe. Jesus se tornou recém-nascido, bebê, rapaz, adolescente, como esse trecho mostra, se tornou homem maduro, trabalhador sério. Ele não brincava com a madeira e nem fazia artesanato, mas construía móveis, arados, instrumentos de trabalho, um verdadeiro trabalho para ganhar e sustentar a família. Pense, por exemplo, nos laços que se criam em uma família. Pense bem no que significou para Jesus passar 9 meses no ventre de sua mãe, em contato direto com sua carne. O que significou para Jesus mamar no seio de Maria? O que significou fazer xixi e cocô em suas fraldas? Ou melhor, nas faixas que naquele tempo todas as crianças usavam? O que significou sentir as dores de barriga que todo recém-nascido tem? O que significou ser embalado nos braços do robusto José? O que significou aprender o trabalho de José? Ainda mais ser corrigido por José, porque não há ser humano que com uma palavra ou uma explicação se torne mestre de obras. Jesus aprendeu tudo com o sofrimento. A carta aos Hebreus fala claro, aprendeu a obediência com as coisas que sofreu. Isso não somente em relação ao seu verdadeiro Pai do céu, mas também na sua experiência humana. A coisa mais bonita de tudo o que estamos falando é o outro lado da medalha. Tudo o que Jesus tocou, ele assumiu como próprio e redimiu, isto é, o santificou e o divinizou. A partir da encarnação de Jesus, tudo fica santificado. Uma mãe que amamenta está fazendo um ato de culto, uma ação sagrada, porque quando Jesus foi amamentado, Jesus santificou a amamentação. Vamos nos explicar com um exemplo. Diziam os padres da igreja que Jesus, entrando nas águas do Jordão para ser batizado, santificou todas as águas do mundo. Diz Santo Ambrósio: O Senhor foi batizado não porque quisesse ser purificado, mas querendo purificar as águas, para que limpas pela carne de Cristo, que não conheceu pecado, tivessem a força do batismo. Continua São Máximo de Turim. Quando o Salvador é lavado, todas as águas ficam puras para o nosso batismo. A fonte é purificada para que a graça batismal seja concedida aos povos que virão depois. Agora, irmãos, se tocando uma só vez a água, esse foi o resultado, imagine o que aconteceu com os braços de Maria e José, que seguraram Jesus por anos. Toda vez que os pais seguram os filhos nos braços, estão santificando o filho e se santificando. Estão fazendo um ato sagrado, um ato de culto. Jesus assumiu realmente toda a humanidade de todos os homens, santificou todos os laços humanos,
Por isso que a família é definida no Catecismo uma igreja doméstica. Uma revelação e atuação específica da comunhão eclesial é constituída pela família cristã, que também, por isso, pode e deve ser chamada igreja doméstica. É uma comunidade de fé, esperança e caridade. Na igreja, ela tem uma importância singular, como se vê no Novo Testamento. A família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua atividade procriadora e educadora é o reflexo da obra criadora do Pai. Ela é chamada a partilhar da oração e do sacrifício de Cristo. A oração cotidiana e a leitura da Palavra de Deus fortificam nela a caridade. A família cristã é evangelizadora e missionária. Para concluir, citamos um texto bonito e extremamente claro do Catecismo da Igreja. A vida oculta de Nazaré permite a todo homem estar unido a Jesus nos caminhos mais cotidianos da vida. Nazaré é a escola na qual se começa a compreender a vida de Jesus, a escola do Evangelho. Primeiramente, uma lição de silêncio. Que nasce em nós a estima do silêncio, esta admirável e indispensável condição de espírito. Uma lição de vida familiar. Que Nazaré nos ensine o que é a família, sua comunhão de amor, sua beleza austera e simples, seu caráter sagrado e inviolável. Nazaré é uma lição de trabalho. Nazaré é a casa do filho do carpinteiro. É aqui que gostaríamos de compreender e celebrar a lei severa redentora do trabalho humano, como falou Paulo VI. Assim como gostaríamos finalmente de saudar aqui todos os trabalhadores do mundo inteiro e mostrar-lhes seu grande modelo, seu irmão divino, Jesus operário. Por sua submissão a Maria e José, assim como por seu humilde trabalho durante os longos anos de Nazaré, Jesus nos dá o exemplo da santidade na vida cotidiana da família e do trabalho. Tudo isso nos ajuda a mergulhar na festa de hoje e entender melhor o trecho que agora vamos ouvir de novo. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começara a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Agora vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais tocam o nosso coração e iluminam o nosso caminho.
Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que nos ajude a viver com intensidade a festa de hoje. Vamos refletir mais um minuto em como podemos colocar em prática o propósito que escolhemos. Família, dom de Deus. Paz e alegria a todos. Família, torna-te o que és. Paz e alegria a todos. Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz, que eles achem os seus caminhos, Amém e sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece de filhos é prece de quem agradece. Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais, que eles trilhem os seus caminhos, louvando
sejam